mais 5, numa assentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica, fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada à cinta, já creio que é renda quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para curtir a ie. Tiririri, 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 para curtir a ie. Para curtir a ie. Para curtir a ie. A gente ajuda, havemos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para curtir a ie. Tiririri, 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 para curtir a ie. Para curtir a ie. Para curtir a ie. Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é um rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para curtir a ie. Tiririri, 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 para curtir a ie. Para curtir a ie. Para curtir a ie. Para curtir a ie. Como sabem, há pouco tempo nós celebramos exatamente mais dias de democracia do que 48 anos da ditadura, que foi uma ditadura de vários matizes, de vários desenvolvimentos, mas que foi uma ditadura que tinha censura, que tinha discriminação, que tinha guerra colonial, que tinha tortura. Portanto, era uma ditadura a seu modo, como outras ditaduras que proliferaram na Europa de então e até no mundo, se assim se pode dizer. Infelizmente, a história e a democracia nunca estão conquistadas, elas resultam de um exercício cotidiano e, portanto, importa ter isso bem ciente, sobretudo as gerações mais novas. E daí nós termos aqui, neste painel, pessoas que viveram, obviamente, o 25 de Abril, que estavam aqui na nossa escola, certamente que todos nos orgulhamos de pertencer a este espaço comum e esta casa, que também é uma casa da democracia em Guimarães e também no nosso país. E eu apresentaria então aqui as pessoas que vêm aqui prestar hoje o seu testemunho. Começaria pelo António portanto, Amaro das Neves, uma pessoa subejamente conhecida em Guimarães, pelo seu lado investigativo, também um apaixonado pela história. Depois temos aqui também Isabel Santos Simões. Penso que o apelido nos diz alguma coisa, sem menosprezo, obviamente, para a própria, mas Santos Simões foi uma pessoa importante também na edificação da democracia, mesmo não só em Guimarães, mas ultrapassou largamente
as fronteiras do Conselho, e foi um homem que também ajudou a construir a democracia, ligado a determinados movimentos cívicos que ajudou também a construir. Depois tenho aqui ao meu lado José Freitas, José Guadalberto Freitas, que também nos vem falar da sua experiência, e Gonçalo Reis Turgal, aqui à minha direita, isto sem qualquer conotação política. Entretanto, porque o 25 de Abril não pode ser daqueles que cronologicamente eram simultâneos ao 25 de Abril. O 25 de Abril, ninguém tem mais legitimidade para falar do 25 de Abril do que outros. Todos temos legitimidade para falar do 25 de Abril, e também quando colocou a possibilidade de estar aqui mais além connosco, não tanto para falar do 25 de Abril, mas para explotar a conversa sobre o 25 de Abril, nós também trouxemos aqui um nosso aluno, que é o Leonardo Peixoto, aluno do 10º ano, pessoa que muito se interessa também sobre estes assuntos. E, portanto, a ideia é muito agradável ver estes cartazes que também que vimos crescer. Ainda há pouco, quando dava uma aula, falava aos meus alunos do PCTP, MRPP, e eles ficaram muito estranhados com um nome tão prolongado e com uma coisa, quase uma espécie de fóssil histórico, mas que teve muita relevância. Aliás, alguns políticos contemporâneos, até bastante conservadores, passaram exatamente pelas suas fileiras de Partido Revolucionário. Temos aqui também o célebre MRFA, o Movimento das Forças Armadas. Certamente, porventura, falar-se-á aqui de um célebre verão quente de 1975, portanto, um conjunto de circunstâncias que fazem, aliás, com que dentro de 2 anos estejamos, esperemos nós, a comemorar os 50 anos desta democracia, que é certamente, não tínhamos dúvida sobre isto, uma democracia imperfeita, porque não há sistemas políticos que sejam perfeitos, todavia é aquele que pelo menos nos permite expressar melhor a nossa própria natureza de homens e mulheres livres. E, portanto, temos de estar gratos a um conjunto de pessoas que fizeram o 25 de Abril, certamente por muitas razões. Não vamos fazer aqui a história do 25 de Abril, se começou por ser, certamente, um golpe militar, se transformou numa revolução popular, mas foi realmente uma revolução dos escravos, uma revolução essencialmente pacífica. Basta lembrar o sangue frio e a idoneidade política e ética de Salgueiro Maia e de tantos outros. Basta lembrar o sentir e o pulsar de Sofia de Mel Brainer Anderson, com aquele dia inteiro que ela viu nessa madrugada a crescer. Podem crer que é com emoção que se fala ainda hoje do 25 de Abril. Ele está no nosso sangue, ele está na nossa alma, e estamos aqui exatamente para dar testemunho dessa riqueza, que é uma riqueza indeclinável. É isto que tenho para vos dizer. Obviamente vou dar agora aqui a palavra, com todo o gosto, àqueles que são, digamos assim, os herdeiros legítimos da democracia, ao Leonardo, para que ele possa questionar aqui os nossos interlocutores e que nos possam certamente falar das suas experiências. Muito obrigado pela vossa presença aqui, mais uma vez muito obrigado pelo convite e pela honra que me dão, e eu aceitei imediatamente, porque falar do 25 de Abril está no 25 de Abril, está no 25 de Abril para sempre. Muito obrigado. Antes de mais, bom dia. Agradecer aqui às pessoas que estão presentes. Como sabemos, são inúmeras as diferenças do pré e do pós-25 de Abril. E como estamos aqui num ambiente académico, eu gostava que começassem por falar sobre como era a vida académica e também social no pré-25 de Abril e como viveram aqui na escola e também na cidade. Bom dia. Antes de começar, quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu não voltei muitas vezes ao liceu depois de ter sido aqui aluno, porque deixei uma longa história aqui que, em muitos aspectos, à distância, não é muito bonita de contar. A senhora diretora dizia há pouco que se viveram dias difíceis no liceu. Não, viveram-se dias felizes, dos alunos, felizes, mas fizemos a vida negra a muitos professores. Foram tempos... aliás, é um gosto estar aqui com o Gonçalo Turgal, que já não via há muito tempo, mas nós éramos putos, nós éramos miúdos, éramos aqueles que não tinham acesso ainda à informação política, etc., porque havia aqui uma certa reserva. Aqueles que estavam até ao atual 9º ano, até ao 5º ano, ficavam de fora
e portanto a documentação, etc., que circulava por aí, só circulava pelos mais velhos, que eram os 6º e 7º ano, atual 10º e 11º ano, que eram os últimos anos aqui do liceu. E o Gonçalo Turgal era uma das nossas referências, porque foi uma das últimas vítimas do fascismo no Liceu de Guimarães. Aliás, o meu irmão era da turma dele e também apanhou por tabela. E lembro que houve um processo disciplinar na turma, houve castigos, o mais grave foi para o Turgal. Eu lembro que a certo dia houve um senhor vestido de negro que andava sempre de preto, que subiu as escadas do prédio onde eu vivia, tocou a campainha, falou com a minha mãe para avisar que o meu irmão andava metido com gente que não era recomendável, podia ter problemas com a polícia, etc. Esse senhor depois foi meu professor, no ano a seguir ao 25 de Abril. Não sei se estão a imaginar aquilo que aconteceu. E depois foi meu colega de mestrado. Felizmente ele não me conheceu. Eu, ao entrar aqui na escola, lembro-me da minha primeira experiência nesta escola, que foi exatamente pelas escadas onde subi agora. Eu cheguei aqui ao liceu, eu vinha de Chaves, tinha estado doente, tinha perdido um ano e portanto, vim para o... Fui nesse ano para Guimarães, estávamos em 1972, e cheguei aqui ao liceu para ver o meu horário, devia ser princípio de outubro, porque naquela altura as aulas não começavam em setembro, nem perto disso, e o funcionário que estava na portaria era o senhor que eu depois fui saber que era o senhor Silva, disse-me que o horário estava à porta da sala, no piso lá em cima. Eu vim por aí adiante, subi as escadas, estas escadas, quando cheguei cá acima, vejo um senhor pequenote, baixito, que estava lá em baixo, de bata branca, que me obriga a descer, e pergunta, o menino onde é que vai? Eu disse, vou à minha sala, ver o meu horário. E o menino não sabe que estas escadas são só para as raparigas. E era exatamente isso que nós tínhamos aqui no liceu, uma absoluta separação entre rapazes e raparigas, havia corredores para rapazes. Lá para o fim do secundário havia umas turmas mistas, que é um nome muito curioso, mistas, são sanduíches com queijo e fiambre. Na altura eram as turmas onde havia rapazes e raparigas, e eu só tive turmas mistas a partir a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, nós vivíamos num liceu onde havia este absoluto apartheid entre rapazes e raparigas, era tudo. Ainda deve ter perdurado o nome do recreio das raparigas, do ginásio das raparigas e por aí adiante. E onde a vida era muito diferente daquela que nós temos hoje. Nós todos vivemos aqui num tempo em que houve a massificação do ensino, na sequência da reforma do Veiga Simão, e em que a qualidade do ensino desceu muito porque não havia professores. Nós tivemos professores bons, tivemos professores que eram muito maus. E quem vem dizer que o ensino no meu tempo é que era bom, não é verdade. Não é verdade. Era um ensino... Passou-se de um ensino muito elitista, em que só os filhos de quem tinha como vinha estudar para aqui, para um ensino em que vinha cada vez mais gente estudar, de diferentes estratos sociais, e a escola encheu-se de alunos e não havia professores formados para eles, e portanto, eu imagino que esta ideia ficava muito, que havia falta de um professor de matemática, ou então saía à rua, dava um pontapé numa pedra e saía um professor de matemática e um de português, vinha logo dar aulas para aqui, tinha acabado o ensino secundário no ano anterior. E portanto, a nossa experiência tem muito a ver com isso, havia uma situação de uma revolta latente, que nós não tínhamos muita consciência de onde ela vinha, muita indisciplina, mesmo antes do 25 de Abril, a indisciplina era muito grande e crescente. Porque é que eu digo que tinha perdido o ano anterior? Porque eu vim para a turma dos repetentes, que era algo que para nós é absolutamente imaginável. Eu era um copinho de leite, não é? E de repente vim cair aqui na escola, numa turma que tinha aulas de tarde, ao sábado também, que era de fuleiros com barbas e muito mais velhos do que eu, que já faziam parte dos armários da escola e que tinham comportamentos que eu nem imaginava que era possível ter-se numa escola. Isto antes do 25 de Abril mesmo, ou seja, eu sou aluno da escola desde 72. E depois, portanto, é um tempo em que a escola era muito diferente, muito autoritária.
em que a autoridade dos professores não vinha do reconhecimento nem do respeito, vinha da imposição da autoridade em muitos casos. Não é? E isso fazia-se sentir no relacionamento que nós tínhamos. Vivia-se no liceu, naqueles tempos imediatamente antes do 25 de Abril, viam-se tempos já muito crispados. Ou seja, isto tenderia a acabar mal se não tivesse acabado tão bem. Ou seja, nós iríamos ter uma revolta estudantil seguramente muito forte, os movimentos existiam. Eu cheguei a participar numa ou duas reuniões clandestinas, não percebia nada do que lá estava a passar, eu tinha 14 anos, mas em boa verdade havia movimentações que iam fazer com que alguma coisa fosse acontecer. E aconteceu. E foi bonito e gostei muito de ter vivido esse tempo. São dias absolutamente marcantes na vida de todos nós, apesar de alguns de nós, em certa altura, termos andado à pancada por razões políticas, porque a partir do 25 de Abril estava tudo muito politizado, as turmas eram muito politizadas, e cada um foi aderindo ao seu próprio movimento político, e, portanto, aqui havia muita discussão política, havia muita intervenção, e nós estivemos, muitas vezes, em lados diferentes. O Alberto era do MRPP, eu era da UEC, da União dos Estudantes Comunistas, e éramos inimigos. Claro. Éramos, não, ainda hoje somos. Hoje somos amigos, e, portanto, o tempo fez com que estas divisões aparecessem, nós também amadurecemos, e, portanto, mas fora da política havia bom relacionamento, mas quando as coisas eram da política, as coisas eram muito acesas. Olá, bom dia. Quero agradecer, antes de tudo, o convite. Tenho muito gosto de estar aqui com todas e com todos. Ora, o 25 de Abril será sempre um dos dias mais felizes, por razões óbvias, não é? Filha de quem sou, vi a pedir buscar o meu pai a casa para ser preso, e outras tantas vezes para ir aprender livros, mas os meus pais conseguiram esse milagre, que foi eu ter uma infância feliz, porque não tinha consciência de facto do que significava os meus pais serem contra a ditadura. Permitiram-me ter uma infância feliz, mas por outro lado também acabava por ter consciência que se vivia no regime, não é? Mas quanto à minha experiência aqui no antigo liceu, só isso, o antigo liceu já diz alguma coisa, não é? Porque havia uns que frequentavam o liceu e os que frequentavam a escola industrial. Mas isso... Deixa-me dizer, nós somos os últimos alunos do liceu. Ou seja, o liceu acabou quando nós saímos de cá. Nós saímos em 77, em 78 unificou o ensino. Portanto, antes de 25 de Abril, a experiência era completamente diferente. As escadas que nós usávamos são as escadas que agora não usam, em que um lado era para as meninas, o outro para os meninos. O edifício estava completamente separado, era absolutamente proibido frequentarmos o lado oposto. Eu, como mulher, não é, que infelizmente continuamos em minoria, não é, que nas representações e outras coisas mais, passávamos, eu não, ainda era miúda, nunca passei por isso, mas assisti muitas vezes a uma experiência e, como me lembro, percebo que deveria ser extremamente desagradável para quem a sofria, que era este senhor baixinho, que o Amaro acabou de mencionar, ao fundo das escadas só as raparigas podiam descer e passar a pente fino, a indumentária e as meninas, e mandar parar aquelas que ele achava que devia mandar parar, para mandá-las lavar a cara, porque achava que estavam demasiado maquiadas, ou ir para casa mudar de roupa. Portanto, as meninas que estão aqui, pensem um bocadinho nisso e pensem o que seria passar por essa experiência, não é? Porque, absolutamente... claro que eu sentia-me um bocado, eu lembro-me de ter comentado isso em casa, e os meus pais disseram: se alguma vez te mandarem parar,
dizes que estás vestida com autorização plena dos teus pais e que ninguém te pode mandar mudar de roupa. Claro, isso nunca aconteceu, mas deu-me alguma força para, enfim. E muitas outras situações, de facto, sentia-se esse autoritarismo que emanava não só dos professores, mas principalmente da direção, não é? Eu cheguei a ter um professor, não me recordo do nome, que teve uma posição frontal face, mais uma vez, este senhor pequenino, e que houve uma situação de grande constrangimento e foi despedido, nunca mais apareceu. Portanto, não sei qual teria sido o conflito, mas de facto opôs-se a alguma situação que ia contra a direção, nunca mais apareceu para dar aulas, não é? Imagina-se o que é que terá acontecido. E o 25 de Abril realmente foi uma explosão. Foi uma explosão. Eu antes nunca participei em nenhuma reunião, nada realmente. Pronto. Tinha 13 anos e apesar dos pais que tinha de grande intervenção política, não fui politizada por eles, deixaram-me crescer e ir avaliando as coisas. A única coisa que fazia às vezes era encontrar panfletos na casa de banho, que os senhores mais velhos deviam ir deixando, não as senhoras, no caso só, elas é que podiam ir lá, e levava para casa, pronto. Mas naquele dia foi uma explosão, nós chegamos aqui, não chegamos a entrar, porque já estava... isso foi no dia 26. No dia 25, não, no dia 25 vim para as aulas, que normal, que eu saiba, não, nesse dia, aqui foi normal. Não houve assim nada, só percebi que havia algo de importante quando cheguei a casa. Pronto, isso sim. Mas aqui não, no dia 26 realmente já não se entrou no edifício, reunimos todos lá fora e foi aquele movimento espontâneo incrível e inesquecível que foi percorrer a cidade e muita gente ir-se juntando, escolas, irmos até à atual Francisco de Holanda. Naquela massa de gente feliz, alegre, liberta, muitos nem sabiam bem porquê, mas percebia-se de facto que alguma coisa tinha mudado a sério, a sério. Obrigado. José Freitas, faça favor. Ora bem, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui na minha escola, dizer que é um gosto estar aqui com vocês. Já cá não venho também há uns anos, antes das obras ainda que foram efetuadas. A última vez que cá estive foi num debate sobre a regionalização, isto terá sido, não sei, há uns 20 anos. Dizer que é um prazer estar com os alunos desta escola. Este ano as comemorações do 25 de Abril começaram exatamente no dia 24 de março, o Dia do Estudante, em que se comemoraram os 60 anos da crise académica de 62 e, portanto, desde o dia 24 de março tem havido uma série de iniciativas pelo país, debates, exposições, relacionadas exatamente com o movimento estudantil, sobretudo aquilo que foi o movimento estudantil antes do 25 de Abril, porque ele está, incrivelmente, está melhor estudado o movimento estudantil antes do 25 de Abril do que o movimento estudantil depois do 25 de Abril. Queria também dizer que está aqui uma peça que não está à nossa beira, que é ali o Zé Necos Mendes, mas que foi um elemento fundamental naquilo que foi o processo político passado neste liceu. Eu peço desculpa, mas eu vou tratar a escola por liceu, porque foi assim que me habituei. Eu sei que ela se chama Martins Sarmento, mas para mim continua a ser o liceu. Portanto, o Zené e o Turgal foram duas das peças fundamentais naquilo que foi o movimento estudantil aqui no liceu antes do 25 de Abril.
Nesse dia, eu tinha 13 anos, andava na mesma turma que a Isabel Santos Simões. Éramos as poucas turmas mistas que existiam no liceu. A minha consciência política era nula, ou praticamente nula. Havia a questão da guerra como uma questão de fundo. A guerra era uma guerra que era eterna. Quando uma pessoa aparecia grávida, dizia-se: esperemos que seja menina para não ir para a tropa. Porque partia-se do princípio que uma pessoa que nascesse homem, a guerra era, 18 anos depois, continuava à espera dele. Portanto, a questão da guerra de fundo era, mesmo para gente como eu, que era relativamente novo, era uma sombra que pairava em cima de nós. No final de se acabar de estudar, aos 18 anos, as pessoas não iam para a universidade. Eu não sei quantos alunos estão aqui, estarão 50, 60. Nessa altura, de 60 alunos, talvez 6 fossem para a universidade. As meninas iriam fazer outra coisa, os rapazes, uns iriam fugir para o estrangeiro para não ir para a tropa, e o resto iriam cumprir 4 anos de serviço militar numa guerra em 3 frentes: Angola, Moçambique e Guiné, e portanto com um número à volta que chegou a ter 250 militares, 250 mil militares nesse período em combate. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o mesmo número de estudantes que existem hoje no ensino superior. E portanto, a questão da guerra em tudo aquilo que foi a forma como marcou a nossa geração, embora nós acabássemos, por causa do 25 de Abril, por já não termos isso, mas a questão da guerra era uma questão que era permanente. À parte disso, entrava-se no liceu pela porta principal, a escada da direita era para os rapazes e a escada da esquerda era para as raparigas. E a partir daqui não havia misturas. Ninguém podia ter contacto praticamente nenhum com nenhuma pessoa do sexo oposto. O clima dentro da escola era um clima autoritário, de algum terror. O liceu era dirigido por gente que não era eleita, era imposta de fora. O reitor não era um representante da escola junto das outras instituições, era um representante do governo junto da escola. O reitor que nós tínhamos aqui, nessa altura, era um fascista requintado, um homem deputado da ANP, deputado a primeira vez em 1969, reeleito em 1973, e que depois tinha um senhor baixinho, mas que nós temos de dizer o nome dele. Era um homem que se chamava Marcos Mendes, vice-reitor, e que fazia de polícia, era o polícia. A repressão, não só não a repressão política, mas a repressão sobre os alunos. Alunos serem agredidos dentro da sala de aula por professores era uma coisa mais ou menos comum. A repressão sobre as pessoas que tinham alguma consciência política era mais acentuada. Há notícia de alunos denunciados à PSP, há notícia de alunos a quem foram feitos relatórios à PIDE sobre o seu comportamento. Há no Liceu de Guimarães, de qualquer forma, tanto quanto eu consigo perceber, e está aqui gente na sala que poderá esclarecer-se melhor do que eu, 2 organizações políticas estudantis clandestinas. Que eu tenha conhecimento na cidade de Guimarães, são as únicas 2 organizações clandestinas que existem. Existia a CDE, o pai da Isabel participava, juntamente com outras pessoas, mas eram organizações semi-legais. Eu penso que não existia, na altura de 74, nenhuma organização do Partido Comunista que conseguia. Haveria certamente gente ligada ao Partido Comunista, mas como organização conselhia não existia. E no Liceu de Guimarães, em 74, fruto de uma cisão anterior, existem 2 organizações. Uma que pertencia ao Trugal, os núcleos sindicais, e a outra que pertencia ao IUSENE, que eram os comitês Ribeiro dos Santos, CLACs, MEPACs,
Muitas destas organizações funcionavam com vários nomes e eram organizações que tinham atividade política dentro do Liceu. Em 1972, a 12 de outubro, é assassinado um colega nosso na Faculdade de Economia de Lisboa, o Ribeiro dos Santos. É morto pela PIDE num meeting contra a repressão e contra a guerra colonial. O assassinato de Ribeiro dos Santos é das primeiras lembranças que eu tenho de que alguma coisa estava muito errada. As notícias que existiam daquilo eram muito poucas, mas sabia-se que tinha havido um estudante, nosso colega, que tinha sido morto pela polícia a tiro dentro de um local lá em cima. Isso, a morte de Ribeiro dos Santos, ele está ali embaixo. É um daqueles, naquele cartaz amarelo, é o que está do lado esquerdo. A morte de Ribeiro dos Santos vai em cima de uma crise que tinha já antecedentes, 62, 65, 69, vai acabar por contagiar tudo aquilo que é o movimento estudantil no país. E aqui, no Liceu de Guimarães, faz com que, por exemplo, a 12 de outubro de 1973, tenha sido organizada aquela que eu acho que é a única, ou pelo menos a última, manifestação clandestina de estudantes na cidade de Guimarães. Eu trouxe uma série de documentação numa pen, em que depois, eventualmente, teremos a oportunidade de lhe pegar, mas num jornal clandestino que se chamava Viva a Revolução, de uma organização que se chamava Comitês Revolucionários Estudantes Comunistas, na primeira página tem uma notícia que diz: manifestações estudantis em Guimarães, Lisboa e Coimbra, salvo erro. E, portanto, relata a manifestação organizada por estudantes no essencial do Liceu de Guimarães, no primeiro aniversário do assassinato desse nosso colega. Penso que tenho aí também uma cópia do panfleto que foi distribuído na altura, em que vocês saíram dali da Feira do Pão, desataram a fugir pela Rua Nova Abaixo, terão deixado uns papéis ali à beira da minha casa, e eu, como desde muito cedo tenho a mania de recolher papelada, tenho um exemplar de um desses papéis. E, portanto, aqui no Liceu, repressão, brutalidade, a guerra em cima, um clima que não permitia qualquer contacto com o sexo oposto, mesmo fora do liceu, mesmo depois de sair dos muros da escola, era uma coisa completamente impensável. Os professores não ensinavam só filosofia e português, metiam-se com o cabelo dos rapazes, metiam-se com o vestuário das raparigas, se a saia era mais curta, se a saia era mais comprida, se usavam calças, se não usavam calças, se o indivíduo tinha barba, se não tinha barba. Portanto, um clima de intimidação que era generalizado ao resto do país, mas que no Liceu de Guimarães tinha características um pouco especiais, porque os dirigentes do Liceu de Guimarães eram gente politicamente muito filiada com o regime. Pouco depois do 25 de Abril ficou-se um bocado com a ideia que tinha havido fascismo e que não havia fascistas. Tal e qual como tinha havido PIDE, mas não tinha havido PIDES. Isto não é completamente verdade. Havia fascistas requintados. Gente que apoiava a censura, que apoiava a tortura, que defendia que as pessoas deviam ir para a guerra, e defendiam isto na prática, não era uma questão filosófica. Impunham estas questões e, portanto, este é o ambiente que nós vamos encontrar no dia 25 de Abril de 1974, e, portanto, eu vou parar para já por aqui, porque pediram-me antes do 25 de Abril, e depois do 25 de Abril darei outra, mais qualquer coisa. Este é um jornal clandestino dos tais Comitês Revolucionários dos Estudantes Comunistas, de novembro de 73, em que, aqui na parte de baixo, se vê Guimarães, Coimbra, Lisboa, a luta revolucionária dos estudantes, em que aparece um texto em que é relatada
a manifestação, em Guimarães, cerca de 100 estudantes do Liceu e da Escola Industrial juntaram-se por volta das 19 horas, portanto, e realizaram então uma manifestação no primeiro aniversário do assassinato do Ribeiro dos Santos. A escola, se quiser, eu depois forneço-lhe este ficheiro. Existe igualmente um panfleto, que é este panfleto aqui, terá sido o panfleto distribuído durante essa manifestação. Depois, que mais é que temos aqui? Temos a primeira manifestação, depois do 25 de Abril, em Guimarães. Eu vou ler um texto, vou ler aqui um pequeno texto do povo de Guimarães, escrito por uma das pessoas que era um antifascista de antes do 25 de Abril, o Dr. Salgado Lobo. Nós vamos ver depois num filme que vai aparecer aí, em que diz o seguinte, eu é melhor falar sem micro que isto. Nessa noite de 25, os quadros políticos oposicionistas reuniram-se e concentraram-se a nível do distrito, mas já o Toural e o Café Milenário foram um local de explosões de alegria. Já não havia dúvidas quanto ao projeto democrático, dúvidas que as emissões televisivas iam progressivamente desfazendo, anulando-as com as transmissões de espetáculos empolgantes do povo de Lisboa e depois com o espetáculo dramático da libertação dos presos de Caxias. Mas na manhã do dia 26, os jovens já não tinham dúvidas. Paralisaram as aulas e enchem as ruas da cidade. As vozes de rebuliço cantando a democracia e a liberdade. Era o fim do salazarismo. Esse fim do salazarismo é a manifestação de que há um conjunto de fotografias. Eu adquiri aqui há uns anos ao Simão Freitas um conjunto de fotografias. Elas existem outras, a Câmara Municipal comprou uma parte do espólio do Simão Freitas há algum tempo e eu penso que terá também algumas dessas fotografias. Esta é uma primeira, portanto, isto é a manifestação que sai do Liceu no dia 26. Há aqui uma série de caras conhecidas. Reparem que os alunos da altura, uns são novinhos, mas outros são bem mais velhos. Isto porque a média de chumbo aqui era de 30% a 40%. O ensino não era feito para as pessoas irem progredindo e irem aprendendo. Uma das funções do ensino era selecionar as pessoas que iam progressivamente subindo de grau. Ou seja, o ensino não era para todos, o ensino era para uma pequena elite que tinha como objetivo subir os quadros do Estado e os outros, quanto mais analfabetos e mais brutos fossem, melhor, com mais facilidade o regime tratava de lhes dar a volta. Esta é a primeira fotografia. Há uma segunda aqui, em que aparece aqui a Isabel, a Manuela Campos, penso que é a Cristina Araújo, a Paula Cardoso, a Gabi, o Fausto, eu sou este aqui. Esta parte aqui é praticamente a nossa turma da altura. Há uma terceira fotografia aqui junto à chegada às muralhas do Aqui Nasceu Portugal. Nós podemos a seguir falar um pouco mais desta manifestação. Os estudantes apoiam o movimento de libertação, viva a liberdade. Uma outra fotografia junto à Escola Industrial. Esta manifestação sai daqui, vai ao Colégio Egas Muniz, vai ao Colégio Nossa Senhora da Conceição, vai à Escola Industrial, vai onde é hoje a Câmara, que era a Escola João de Meira, e vai acabar por terminar, onde acabam todas as grandes manifestações nesta cidade, que é... aqui é a Rua de Santo António, portanto, esta é uma fotografia
que para mim é a fotografia que representa o 25 de Abril na cidade de Guimarães. Os estudantes braço com braço, e portanto é uma manifestação já com alguma dimensão. Há aqui algumas curiosidades, vê-se aqui numa delas ainda há um polícia que nos vem a seguir, e isto é o final da manifestação por volta da 1h30 da tarde. No final desta manifestação provavelmente fomos todos a almoçar. Esta é a manifestação da parte de manhã, a primeira manifestação que sai do Liceu e é organizada pelos estudantes do Liceu. Eu há bocado tinha entrado aqui. Da parte de tarde há uma outra manifestação. Ela é uma filmagem de 3 minutos, a cores, não tem som. É uma manifestação organizada já pela CDE, portanto, a chamada Oposição Democrática, em que se vê um ambiente de alguma expectativa, as pessoas no passeio. Miúdos, são miúdos que vão à frente. As pessoas que estão no passeio ainda estão naquela de que para que lado é que isto vai. Portanto, são miúdos, no essencial. Já uns cartazes mais elaborados que os da manhã. A pessoa que filma isto é uma pessoa chamada João, o irmão dele, João Oliveira. Penso que há 2 filmes, há este e há um filme feito a partir de baixo. Volta para aí. É o irmão de Belmiro. Este é o irmão de Belmiro. Esta pessoa com a bandeira é o Dr. Salgado Lobo, a pessoa de quem eu vos li o texto há bocado. Ele bem tenta ainda levar as pessoas, mas reparem, são miúdos, são os miúdos que vão com ele. Os adultos, a coisa ainda não está muito certa, ainda há receios em relação a algum tipo de manifestação. Ele anda ali com a bandeira para um lado e para o outro, a gritar vivas à liberdade, há umas palmas, mas a coisa ainda não está. Há muita gente que ainda não tem dado aquilo por adquirido. Este é um comunicado do dia 26. A pessoa que faz o filme situa muito bem isto, filma o comunicado, filma as horas. Lá está o Salgado Lobo com a bandeira. E aqui está o Dr. Santos Simões, o pai da Isabel, a falar da varanda. E a partir da intervenção dele, a coisa anima mais um bocado e o pessoal vê-se que já tem mais alguma confiança. O Dr. Santos Simões era um homem com um grande dom de palavra, como é evidente, muito respeitado na cidade e, portanto, penso que no essencial, em termos de documentação, era isto que eu tinha para vos mostrar. Viva, bom dia. Muito obrigado também por aqui estar. Aliás, quando a Gisela me telefonou, não sei se ela se acorda das palavras, mas passado pouco tempo de ela me ter dito, está bem, eu vou ir a Guimarães. Mas não está em Guimarães, não, vou. Mas então, não.
ela no fundo, quase punha a questão de eu não vir, porque é que eu havia de vir do Porto a Guimarães, fazer uma viagem para estar aqui. Eu lembro-lhe de ter dito, não, eu quase que faço questão de estar aí. Tenho muito gosto, e se me convido, eu faço questão, nem que viesse do Algarve, eventualmente, de estar aqui. Portanto, eu também, a história é esta dramática. Pronto, a gente vai vivendo, como vocês, não é? Há coisas que correm mal e a gente a seguir esquece e faz qualquer coisa. Mas eu lembro também, cheguei ao Liceu de Guimarães para aí com 12 anos, portanto antes do 25 de Abril, claramente, uns anos antes, com a minha irmã era mais velha que eu, vinhamos os dois de casa a pé até à escola e chegávamos ali às escadas, e no primeiro dia subimos os dois pelo meio balanço de escada. E até cá em cima, entrávamos no portão, entrámos as portas, portanto não se entrava ali por cima, entrava-se por aquela escada que bifurcava para um lado e para o outro, entrámos os dois pelo mesmo balanço de escadas, entrámos juntos. Já não sei bem o que é que aconteceu aqui nestas escadas, porque de facto esta era a das meninas, a lá do fundo era a dos meninos, mas sei que no dia seguinte já não entrámos os dois logo ao portão, pelo mesmo balanço de escadas, porque estava lá, eu tinha ideia que era o Sr. Mendes, não sei se era o Sr. Silva, mas se calhar foi o Sr. Silva depois, tenho ideia que era o Sr. Mendes, porque um colega nosso, o Pinto Santos, que se calhar também conhece, e costumava rimar, é um homem com muita graça. É professor aqui, pronto. Não é? Costumava dizer, Sr. Mendes, à porta utentes. Pronto, volta e meia passava por ele e lá saía com essa graça. Portanto, eu achava que era o Sr. Mendes. Mas no dia seguinte lá estava o Sr. Mendes a explicar-me que a minha irmã ia por um lado e eu ia por outro. Isto era a primeira coisa. Também me lembro de seguir, um tempo mais tarde, talvez na primavera, as saias curtas, as saias mais frescas, de a minha irmã ter chegado a casa muito zangada porque alguém, e esse alguém era a doutora Manuela Albuquerque, salvo erro, mulher do senhor reitor, que não estava cá, o senhor reitor, que era o tal deputado da Ação Nacional Popular que estava em Lisboa, e que lhe tinha mandado cozer a saia, ou seja, transformado a saia nos calções, porque a saia estaria curta e, portanto, cozendo ali no meio, transformava-se naquilo que agora vulgarmente se chama uma saia-calça e, portanto, já era aceitável que a menina continuasse nas aulas, naqueles preparos, eram os termos que se usavam nessa. Portanto, as histórias eram estas. A minha família é muito heterogénea. O meu pai, eu diria que era um homem de direita, mas que era um homem aberto, e para quem estas coisas também não faziam sentido. Na família havia gente de todos os lados, tive também tios que estiveram presos, e portanto havia assim uma aura, apesar de tudo, de liberdade. E todas estas coisas me baralhavam muito, me complicavam muito, me achavam tudo isto, desde miúdo, achava isto muito estranho. Minha irmã saiu do liceu mais cedo, o Zané deve ser da minha idade, os irmãos deles também saíram daqui mais cedo, estudavam por Coimbra, e em Coimbra os estudantes sabiam outras coisas que nós não sabíamos, e portanto nós começámos, ainda novos, 14, 15 anos talvez, a ter noção destas coisas, a ter, digamos, alguma atividade deste tipo. As tais atividades, inicialmente éramos só um grupo, de facto, tal grupo clandestino, que nos juntávamos aí, que era conhecido, apesar de tudo, porque é que a gente havia de fazer? A gente ia trazendo os amigos, ia, anda lá, vamos falar de umas coisas, ouvir umas coisas, pronto, e falávamos, ouvíamos e tentávamos trazer coisas. Às vezes vinham panfletos de Coimbra e do Porto também, ou a gente às vezes até os ia lá buscar. Era um risco, a gente corria com alguma inconsciência, se quisermos, mas vale que ninguém pode apanhar com isto também. Quem é que vai olhar para mim, quem é que vai saber? Sabia muito mais, sabia muito mais do que a gente julgava, a gente achava que não. Estou a mochila às costas para o Porto, caminhonete ou à boleia, quem é que sabe que eu vou buscar o que é que seja. O que é facto é que cá chegava e a gente deixava nas casas de banho. Nem pensar em distribuir qualquer informação à mão, e aí estavam lixados mesmo. Aquilo durava pouco tempo, havia pouca meia dúzia de pessoas que conseguiam tirar um papelinho daqueles e a seguir vinha o empregado e arrumava aquilo tudo, havia um grande burburinho, falava-se, a boca fechada, falava-se pouco, tinha acontecido, o que é que tinha acontecido, quase ninguém tinha lido coisa nenhuma, porque de facto liam 3 ou 4 pessoas os ditos panfletos que nos tinham dado um trabalhão a trazer, porque depois aquilo tudo era abafado e a coisa passava por aí. Em 74, e aqui depois uma outra questão, é que quando depois me convidaram para vir aqui, eu pensei bem, e depois em 25 de abril de 74 eu não estava no Liceu de Guimarães.
Porquê? Porque antes disso, no segundo período, entre o Natal e a Páscoa, houve uma questão na turma, a gente lá fez uma movimentação qualquer, aí foi na turma do Turgal, desculpa, deixa-me aqui fazer um parênteses. Antes disto, o professor que era o vice-reitor foi meu professor português. Antes do 25 de Abril, voltou a ser depois, e eu lembro-me de facto o ambiente de terror das aulas do professor Marcos Mendes, ninguém abria a boca, ninguém dizia o que quer que seja, a não ser quando perguntado, e ia medo. Eu sempre fui assim um bocado inconsciente, eventualmente, se quisermos, não é? Aquela tal questão de vai ao Porto buscar isto, traz, para ver lá se ninguém te vê, se ninguém te apanha. E eu lá ia, entrava nas portas, havia ali mas as associações de estudantes eram coisas absolutamente abertas, não era nada de muito complicado, mas a gente lá fazia isto. E então eu lembro também que numa dessas aulas, numa aula de português, de cima do seu cadeirão, o professor disse não sei o quê, e alguém, num texto, estava a ler um texto em que havia uma palavra, pregar pregos. E ele terá lido mal, terá aberto outra vogal e disse pregar. Até que aquilo sim, ambiente, calado, mais calados ainda do que vocês estão agora, não é? Nem se mexia, não sabia, a máquina fotográfica não havia, obviamente, mas nem se mexia aos pezinhos, porque senão estava logo a ver o que é que tinha acontecido, não é? Então pode-se dizer pregar, eu, lá do fundo da sala. Pode-se dizer pregar? Pode. Pode-se dizer pregar? Pode. Não neste caso. Diz-se pregar um prego, mas diz-se pregar um sermão, por exemplo. O Turgal está lixado. O Turgal saiu-se com esta à frente do Marcos Mendes, mas o Marcos Mendes também, ou seja feita, disse, sim senhor, tem razão. Há duas formas de ler a palavra, etc, etc, etc. Ora bem, acabou a aula, isto só para vocês verem, os melhores alunos da turma, caladinhos, porque eu nem era muito bom aluno português, vieram quase dar-me os parabéns, porque eu tinha tido o atrevimento de dizer uma coisa que era evidente, mas que eles sabiam, mas que nem pensava. Portanto, eu estou a criticá-los a eles, estou a pensar, de facto, no ambiente que se vivia. Isto tolhia-nos, de facto, inconscientemente, eu ali não me senti nada motivo, de facto, fazia um bocado o que me dava na cabeça. Bom, lá houve o tal processo disciplinar à turma, a turma apanhou uns dias de suspensão, eu apanhei uma semana. Estranhamente, lá em casa, ninguém me disse nada. Nesta semana não vais às aulas. E eu à espera do que é que ia cair. O meu pai tinha tido, apesar de ser um homem de direita, tinha-lhe sido explicada a situação, eu é que não sabia que tinha sido explicado tudo. Pronto, olha, vais até Lisboa para estar lá umas exposições engraçadas na Gulbenkian, vais à casa do tio não sei quantos, queres lá uns dias. Sem as férias da Páscoa mais cedo. E quando voltei, já não voltei para o Liceu de Guimarães. Agora vais para Santo Tirso. Porque senão aqui os restos que tu não vens mais para aqui. Lá levantava mais cedo, apanhava a Mondinense, ali na estação, às 8h30 estava em Santo Tirso, tinha as aulas à tarde, apanhava outra Mondinense qualquer e cá. Portanto, o terceiro período, era uma coisa que às vezes acontecia a alguns alunos, quando andavam assim a risco de chumbar, mudavam de escola no último período a ver se as notas melhoravam. Quando eu cheguei lá, os professores estranhavam todos, porque eu era bom aluno. Eu tinha assim umas notas boas, tinha 19 ou 20 a matemática, e assim umas notas boas, e os professores ficavam assim, mas porquê é que tu mudaste? Eu não ia dizer, mudei porque os gajos me correram, foi bem, mas quando houve o 25 de Abril, ao fim da tarde, lá estava aqui também à porta do liceu, e curiosamente havia já gente que me dizia, pronto, eu agora amanhã já volto no 25 de Abril, talvez não, porque o primeiro dia a coisa ainda não sabia bem o que era, mas 2 ou 3 dias depois a gente dizia, tudo, agora já volto. Claro que não, eu voltei no ano seguinte, mas pronto, era este o ambiente e era esta a vida que a gente tinha e que a gente ia levando, ia resistindo, ia brincando. De facto, o contacto entre géneros era praticamente nulo. Organizavam-se umas festas, havia sempre alguém que tinha uma casa vazia, ou na Penha, ou ali, ou acolá, organizavam-se umas festas. Curiosamente, no dia seguinte, os senhores professores perguntavam como é que tinha corrido a festa. Os professores não tinham ido à festa, os senhores professores não eram convidados para a festa. As festas eram entre turmas.
havia a turma, as turmas eram estratificadas, havia a turma A que era a melhor, depois a dos rapazes, não sei se era a C, se era a D, que também era a melhor, então os rapazes da turma D e as meninas da turma A faziam umas festas. Mas as pessoas sabiam. Os seus professores no dia seguinte perguntavam, então, como é que correu a festa? O seu reitor sabia, quando eu há bocado dizia, a gente achava que ninguém sabia de nada, o seu reitor, um dia eu fui, nestas minhas andanças, talvez em 74 ou em 73, eu fui, bem, 2 anos seguidos eu fui ao Festival de Jazz de Cascais. O Festival de Jazz de Cascais era uma coisa de música engraçada, que eu gostava, que eu ia também para Coimbra, lá estava, para Lisboa, para casa de alguém da família ou amigos, e é que eu costumava ir. Num desses festivais de jazz, vinham normalmente gente americana, negros americanos tocar jazz, era habitual, havia a guerra colonial, e num desses festivais houve uma intervenção de alguém e houve o desfraldar de 2 grandes tarjas no pavilhão de esportes contra a guerra colonial ou contra não sei o quê. E eu lá estava, provavelmente não tinha nada a ver com aquilo, eu saí daqui de Guimarães, apanhei o comboio para Cascais, fui à música e vim-me embora. Mas quando cheguei aqui, no dia seguinte, ou 2 dias depois, o seu reitor veio e perguntou, então, que tal o festival? O festival foi engraçado, tá? E quantos de vocês é que lá estavam? Foi a pergunta. E eu, não, só fez sentido depois. Estava sozinho, eu fui sozinho. Portanto, eu quase devo ter passado por ter sido um dos que fui pôr as tarjas no Festival de Cascais. O senhor sabia que tinha havido aquilo, obviamente, eles saberiam, nós não. Havia uma noticiazinha assim nos jornais, a dizer que no intervalo, a notícia era engraçada, que eu lembro de ter lido no dia seguinte, no intervalo os funcionários retiraram os cartazes colocados nas bancadas. O Sr. Reitor sabia, e o Sr. Reitor sabia que eu lá estava. E até me punha quase a ser eu a pôr as tarjas, coitado, não tinha nada a ver com aquilo, na minha insignificância, tinha ido aqui lá abaixo a ouvir música. Enfim, mas portanto isto era de facto o ambiente, era esta a realidade. A minha pergunta vai para a senhora Isabel. Como é que era saber, se calhar a qualquer momento, o seu pai era levado para interrogatórios, esse tipo de situações, como era saber que se calhar a qualquer momento podia não voltar a casa e tinha se calhar aquela consciência de que para o que ele ia e o que é que se passava, porque era uma pessoa importante nestas questões. Obrigada pela pergunta. A questão é que, por muito incrível que possa parecer, para já, o meu pai quando foi preso, eu era mesmo, tinha 6, 7 anos. E é evidente que ninguém ia estar a explicar exatamente o que é que se passava a uma criança dessa idade. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito positiva e, portanto, recordo perfeitamente, ele foi preso, mas eu tinha aquela intuição própria das crianças que... o meu pai e a minha mãe eram pessoas muito respeitadas na comunidade e isso também se percebe, portanto, e sentia que havia uma solidariedade que não tinha a ver sequer com questões políticas, de pessoas que partilhassem os mesmos ideais, não, da comunidade, um grande respeito, portanto, sentia que haveria ali, no fundo, que a prisão era injusta, como é óbvio, não é? Não é lógico, mas que seria algo passageiro. Quando eu percebi a preocupação, meu pai mais ou menos dizia volta, e quando ele voltou, nunca, mas nunca mesmo falou no lado dramático da questão. Eu lembro dele me falar das migalhinhas que deixava o passarinho que ia à janela, das histórias para crianças que escreveu lá. Portanto, para mim, eu nunca tive consciência, de facto, da gravidade da situação, não é? Pronto. E como disse, os meus pais não me politizaram, não me faziam sentir o peso, não é? Que eu acho que seria traumatizante, porque realmente consegui crescer sem esse peso e talvez pensem que eu estou a branquear o passado, mas eu só tomei consciência, de facto, disto anos mais tarde, em que realmente consegui refletir e consegui perceber que cresci sem esse peso, sem esse medo.
E é muito fácil verificar, porque eu sempre fui a menina lá em casa que abria a porta, e a porta de antes, enquanto que agora uma pessoa vai ver quem é que está a tocar, pronto. Na altura não, tocava-se à porta e imediatamente se abria a porta do prédio e se abria a porta cá em cima. E eu sempre fiz isso, mesmo depois da PIDE ter ido lá mais do que uma vez, eu sempre fiz isso. Eu nunca tive medo de ir abrir a porta, porque também nunca senti esse medo em casa. É evidente que tinham que ter esse medo, não é? Eram pessoas adultas e conscientes e tinham que ter esse medo, os meus pais. Mas eu nunca o senti, eles nunca o deixaram transparecer. E por isso tenho uma admiração crescente por eles, porque de facto conseguiram isso, que eu acho que é um milagre de conseguir crescer feliz, sem esse medo, não é? Mas são questões, é preciso nunca esquecer esse passado tenebroso. Ainda só a propósito da questão da guerra colonial, eu tenho um irmão mais velho e lembro-me que a partir de certa altura se começou a falar lá em casa na hipótese dele ir para o estrangeiro, para não poder ir para a guerra, combater, não é? Lembro disso perfeitamente, aí começar a aparecer a preocupação de ele ter que sair do país, porque senão naturalmente seria recrutado e iria para uma guerra muito injusta, não é? Muito obrigado. Leonardo, faça o favor. Ainda no contexto do pré-25 de Abril e do próprio dia, não sei se gostariam de mencionar algumas figuras, talvez não tão conhecidas, mesmo aqui da cidade, que tenham ajudado e influenciado a que a Revolução acontecesse. Não sei se têm conhecimento de pessoas que queiram falar. Bem, vocês têm que ter noção, nós éramos muito novos no 25 de Abril. Éramos mais novos do que vocês. Na altura frequentávamos, não sei, o Turgal já frequentava o ensino secundário, eu estava a entrar nele, nós frequentávamos aquilo que corresponde ao vosso terceiro ciclo. Tínhamos 13, 14 anos no máximo. E, portanto, as nossas memórias são muito difusas. E eu conheço muito bem as pessoas que tiveram muita importância antes do 25 de Abril em Guimarães. Porque as conheci depois, mas não conhecia exatamente antes. Conhecia o Dr. Santos Simões de Oliveira, porque éramos praticamente vizinhos, mas não sabia exatamente o que é que ele fazia antes do 25 de Abril. Para a minha geração, ele é uma das grandes referências que nós temos políticas, mas não só, acima de tudo, influência cultural. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Santos Simões nos últimos 15 anos da vida dele. Fui provavelmente a pessoa que mais de perto trabalhou com ele. Tive uma aprendizagem absolutamente extraordinária, porque ele era um homem de uma grande cultura e de uma dimensão política tremenda. Era, isto hoje há quem use esta palavra com outro sentido, era um homem de bem que não se percebe porque é que foi preso. Não se percebe porque é que foi preso. Os seus companheiros do MDP, da CDE, depois MDP-CDE, o Eduardo Ribeiro, outra figura relevante da CARI, o irmão, o António Ribeiro. A mim, pessoalmente, muito marcante na minha formação pessoal, o pai de uma professora cá da casa, o Joaquim Guimarães, o pai da Ana Amélia Guimarães, que teve uma influência muito grande na formação política de muitos jovens daqui da cidade. Mas verdadeiramente o nosso conhecimento, a não ser provavelmente da Isabel, que convivia com ele, o nosso conhecimento dessas pessoas é a posteriori e é não do tempo anterior ao 25 de Abril. Sim, eu posso acrescentar, é que conheci de facto pessoas que estavam na luta antifascista, mas lá está. Eu não fazia parte das reuniões, eu conhecia de uma forma social, como é óbvio, e estar com o Eduardo Ribeiro, que era amicíssimo, não é? E o Joaquim Guimarães também, recordo bem, mas da altura em si. O Amaro referiu o facto do meu pai ter sido preso, mas antes disso, no ano em que eu nasci, o meu pai foi obrigado, ele veio para Guimarães, lecionar na Francisco, que é agora Francisco de Holanda, ele e a minha mãe.
e que no ano que eu nasci ele foi obrigado a deixar o ensino oficial, como represália pelas suas atividades que se resumiam a criar um grupo de teatro, a ser fundador do cineclube, a escrever, não andava a colocar bombas, nem a incitar ninguém à violência, nada. Apenas, enfim, era contra um regime que impunha a censura, enfim, aquilo que já foi mencionado. Portanto, ele foi obrigado a deixar o ensino oficial e felizmente arranjou a alternativa de ser professor no ensino privado. Senão, não poderia trabalhar, não é? E era assim que funcionavam as coisas. Ainda sobre isso, eu, em termos de pessoas, não destacaria mais ninguém, mas havia pelo menos 3 instituições que nos marcavam e que para nós eram importantes. Era o Cineclube, era o Convívio, e era a livraria Raul Brandão, onde a gente também ia procurar livros, ler livros. Havia uma cave, essa livraria tinha uma cave onde havia os livros que não podiam estar cá em cima. Havia uma cave onde havia livros e onde também, já agora eu tenho uma história pessoal, é que ainda antes do 25 de Abril o Ari dos Santos, poeta, fez um livro que foi proibido e que esteve para ser lançado cá em Guimarães. Eu também falo alto, se calhar chega aí ao fundo, não é? E havia um livro, e como vos disse, o meu pai era um homem de direito, o meu pai era um homem monárquico, mas era um homem da cultura. Foi pela sua mão que eu fui ao Convívio, logo que chegámos a Guimarães, havia uns encontros luso-galaicos ou minho-galaicos, em que vinham poetas e cantores da Galiza e daqui. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez o Manuel Freire, portanto, e era ele que me levava nessas primeiras fases. E, precisamente, ele, por ser um homem da cultura, estava de alguma forma ligado a esse lançamento que iria existir do livro do Ari dos Santos cá em Guimarães. Esse lançamento depois foi proibido pela PIDE, os livros iam ser apreendidos e alguns estiveram guardados lá em casa. Portanto, o senhor da Raul Brandão tinha que fazer alguma coisa àqueles livros, a livraria era onde eles iriam com certeza, e portanto os livros estiveram lá em casa guardados, uns caixotes de livros, depois ficaram lá meia dúzia deles, acho que ainda tenho um ou dois, não, deve ter um, a minha irmã ficou com outro, depois ainda havia mais que um que ficou lá, um dos pacotes ficou lá em casa, pronto, opa, ficas aí com este, os outros foram vendidos depois mais tarde, e portanto tudo isto, ainda eu era miúdo, de facto me dava assim uma revolta muito grande, que ainda agora me acompanha pela vida fora. Sobretudo 75 foi um ano muito complicado, em que houve grande antagonismo na sociedade portuguesa e esteve-se perto daquilo que se designa como uma guerra civil, em que os campos estavam extremados. E, portanto, isto não é, hoje olha-se para trás e parece que tudo foi um percurso linear, mas foi um discurso, ou melhor, foi um percurso explosivo e imprevisível. Ou seja, a democracia não tinha o sucesso, digamos, garantido. Foi preciso garantir esse sucesso com muitos antagonismos, com muita conflitualidade, com muitos erros à mistura, porque isso faz parte dos processos, que são processos construídos na história e, portanto, que não são projetos planificados, porque não há uma vontade única de planificação, e a própria eclosão da democracia, ela foi eminentemente popular e foi preciso aprender a democracia. Chegados aqui, Leonardo, o que é que temos então para, digamos, continuar? Não sei se o José Mário queria dizer... Não, eu quero falar do dia 25 de Abril. Exatamente, mas nós, portanto, estamos neste momento com 11 horas e 50 minutos. Tentaremos talvez juntar depois as duas situações, exatamente um pouco 25 de Abril, mas também pensar um pouco já naquilo que é o olhar para este processo e qual a vossa, exatamente, perspectiva sobre, digamos, as virtudes deste processo e, eventualmente, as suas fragilidades. Já falado no pré-25 de Abril e também um pouco no dia, gostaria agora de falar assim, como viveram também essa revolução e ao fim de 48 anos, sentem que mudou muita coisa ao longo desse percurso, ou se desde a própria Revolução não foram grandes as mudanças para além daquelas que já conhecemos?
Deixem-me falar do dia 25 de Abril, que foi provavelmente aquilo em que os estudantes do então Liceu, ali o José Alberto gosta de falar no Liceu, ele era Martins Sarmento, de origem, o Liceu Martins Sarmento, e depois o fascismo pôs-lhe a chamar Liceu Nacional de Guimarães. Aqui nesta escola, portanto, o que marcou verdadeiramente, o que teve de mais original o 25 de Abril em Guimarães foi a manifestação dos estudantes. Porquê? Porque foi a primeira grande manifestação. Foi logo na manhã do dia 26 e não havia medo. O dia 25 de Abril foi um dia estranho para nós, porque eu cheguei à escola, nesse dia, não sei porque cheguei a tempo à aula, que era uma coisa que acontecia muito, não julguei. Eu chumbei quase todos os anos por faltas, era uma coisa extraordinária, porque depois a minha mãe já sabia, vinha cá, assinava um documento, pedia a relevação de faltas e aquilo voltava tudo a zeros. E portanto, eu nesse dia cheguei cedo às aulas e tinha uma aula de Físico-Química, a professora era uma rapariga muito pequenina e a aula era num anfiteatro e naquele dia ela parecia ainda mais pequena, via-se que havia uma tensão no ar, mas não percebemos, só percebi depois quando cheguei a casa que se passava alguma coisa e depois ao longo do dia foi colado à televisão, foi aí comprar os jornais que começaram a sair segundas edições dos jornais e depois até ao fim da noite, à espera do discurso, à espera da apresentação da Junta de Salvação Nacional e uma profunda desilusão que foi quando o Spínola faz o discurso e a gente percebe que a guerra ia continuar. E esse era o grande motivo que todos nós tínhamos, os rapazes todos nós tínhamos. O meu pai tinha tudo preparado para nós, eu e o meu irmão irmos embora, não tardava muito. Nós não íamos para a guerra, nós íamos embora, nós íamos para a Bélgica. E portanto a grande desilusão que houve por não haver sinais de que a guerra ia acabar e portanto no dia seguinte quando chegamos ao liceu, eu entrei no liceu, muita gente entrou no liceu e começa a haver movimentações no sentido de se fazer qualquer coisa e então o pessoal começou a juntar naquele corredor que tinha os bengaleiros na altura, hoje não sei o que é, se será bar ou o que será, já foi bar do liceu. É? Espaço da Memória. Espaço da Memória. Portanto, naquele corredor tinha os bengaleiros e o Marcos Mendes, que atenção, este Marcos Mendes não tem nada a ver com os Marcos Mendes de que nós ouvimos falar. Na minha turma havia depois uma Marcos Mendes que distribuiu comunicados contra o Marcos Mendes. Que não tem nada a ver. Era de Faf também, mas não era da família. E ele pôs-se lá ao fundo do corredor a tentar fazer barreira, como que a impor a sua autoridade. O que é que aconteceu? Foi de rojo, foi à frente. Ou seja, o pessoal começou a empurrar atrás e foi à frente. Houve pessoas que foram comprar cartolinas e que fizeram os cartazes, aqueles que ali estão. Existem fotografias mesmo, há umas fotografias a cores daqui, dos preparativos para a manifestação, suponho que já viram. E depois fomos percorrer a cidade, já foi dito, buscar os alunos ao Colégio Egas Muniz, que era aqui atrás, e depois ao Colégio da Senhora da Conceição. Aquela fotografia que o Alberto mostrou na Rua de Santo António é um ícone do 25 de Abril em Guimarães, é uma fotografia absolutamente marcante. E é extraordinária porque nós vemos as pessoas que estão na manifestação e as que estão na primeira fila, estavam todas de braço dado, mas a seguir vão ter percursos políticos completamente diferentes uns dos outros. Depois vai-se politizar tudo e uns vão para o CDS, outros vão para o PCP. Vejo ali o Albino Batista, que entretanto faleceu logo à frente, aquele que tinha um ar de índio na fotografia. E portanto houve uma enorme unidade e uma imensa alegria, que é o que marca esse dia. E não havia medo. E aquilo que o Alberto estava ali a dizer, que as pessoas estavam no passeio com medo, não estavam com medo nenhum naquela manifestação, não havia receio, já sabia que a coisa tinha vencido. Só havia uns maluquinhos que eram no Grito do Povo, que vendiam jornais, que entretanto o Grito do Povo disse, não, mantenham-se na clandestinidade porque isto é uma ação da burguesia e vai ficar tudo na mesma. Há uma senhora, que é a arquiteta Manuela Juncal, que que era desse movimento político, ao CMLP, salvo erro, que estava na clandestinidade e esteve até ao 1º de maio e que lhes deram uns jornais para virem distribuir, em que dizia isso mesmo, que isto era um golpe da burguesia, já não lembro bem,
E ela, quando chegou a Guimarães e viu aquela festa, deitou os jornais fora e juntou-se à multidão na festa. Foi uma imensa festa, foi uma imensa alegria naqueles dias. E de repente nós crescemos todos. Nós éramos miúdos e de repente crescemos todos. E de repente éramos adultos. E de repente interessámos-nos por política. E de repente interessámos-nos pelo país. E de repente sentimos que estávamos a fazer parte de qualquer coisa. E depois fomos parte de qualquer coisa. Aqui no Liceu, naquele ano de 74 e no de 75, os estudantes a certa altura mandavam na escola. A certa altura mandavam na escola. Eu lembro que no ano 74, 75, eu fui eleito delegado de turma e uma das primeiras ações que tive foi na aula de Fisicoquímica, que era um professor que era sinistro, o professor Pinheiro. Houve um outro Pinheiro que foi aqui professor de Fisicoquímica, mas não era esse. O que eu antes, que era um tipo que tinha a mania que era mau, que ia aos alunos à chapada e por aí adiante. E nós decidimos que naquele ano, como era um ano estranho, só queríamos teste à americana. E então na primeira aula, disse, professor, este ano os testes vão ser à americana. E ele ficou assim, ele provavelmente nem sabia o que aquilo era. E ele disse, é, americana, então vamos fazer aqui, vocês têm a mania da democracia, vamos fazer uma votação. E a votação foi, todos levantaram o braço a dizer que queriam os testes à americana. E o meu colega Vítor de Baixo, que era o filho do chefe da Secretaria na altura, absteve-se, porque sim. Mas é boa verdade, ninguém votou contra. E lá teve o desgraçado do professor Pinheiro, que era provavelmente a figura mais autoritária desta escola, andar a fazer testes de cruzinhas, aquilo foi uma bandalheira o ano inteiro, e não foi só com ele. Ou seja, nós tínhamos alguns professores que respeitávamos muito, porque se faziam respeitar, e outros pelos quais não tínhamos respeito nenhum. E isso foi muito visível, ou seja, eu hoje, à distância, vejo, eu sou professor, se eu tivesse alunos que me fizessem aquilo que nós fizemos na altura a alguns dos nossos professores, ou os alunos saíam pela janela fora, ou saía eu, quer dizer, ou saltava eu da janela, porque aquilo atingiu limites que eram absolutamente impensáveis, ou seja, a reação ao excesso de autoritarismo foi provavelmente um outro excesso de autoritarismo, mas agora da parte dos alunos. Não sei se estão a ver que era alunos de 14 ou 15 anos a mandarem nos professores. E de repente temos os professores como a Marques Mendes a darem 20 aos alunos. Não é? E logo a seguir, quando a coisa refluiu, quando a coisa pacificou, de dar 20 passou a dar 4, na escala de 0 a 20. Portanto, foram tempos muito complicados, muito conturbados, mas em que nós fomos muito felizes porque sabíamos que éramos parte de alguma coisa, de um processo de mudança que era muito visível. Ou seja, nós de repente víamos com inveja aqueles que vinham de França, de Inglaterra, nas férias, que eram imigrantes e vestiam de uma determinada maneira e ouviam a música que nós não conseguíamos ouvir e víamos filmes que nós não víamos e nós também queríamos. E de repente passamos a ter. E portanto foram tempos muito entusiasmantes, dignos, irrepetíveis, com certeza, tempos em que não há nada que se lhes compare. Eu ainda hoje ouço dizer que não se deve comemorar o 25 de Abril, deve-se comemorar o 25 de Novembro, porque o 25 de Novembro é mais importante que o 25 de Abril. Isso é tudo uma treta. Ou seja, ninguém comemorou nunca o 25 de Novembro. O 25 de Novembro não foi uma festa como foi o 25 de Abril. Para todos, mesmo para aqueles que acreditavam que aquilo era um golpe da burguesia e as coisas iam ficar como estavam. De facto mudou, nós hoje vivemos num país muito diferente. Eu acho muito estranho quando ouço alguém dizer que no meu tempo é que era, na minha quarta classe é que se aprendia. Se houvesse hoje um exame da quarta classe e aqueles que faziam a quarta classe e achavam que no tempo deles é que se aprendia, fossem fazer hoje o exame da quarta classe, provavelmente muitos chumbavam. Aprendiam eram coisas diferentes. Hoje no ensino aprende-se mais e aprende-se melhor. As escolas são muito melhores, são muito mais humanas e as pessoas são muito mais ouvidas. E essa coisa da disciplina, afinal, hoje é muito menos relevante do que era em 73, em 74, mesmo antes do 25 de Abril. Eu assisti a coisas absolutamente impressionantes, que foi, como eu era da turma dos repetentes,
houve um dia em que alguém decidiu, não tiveram aula. Uma turma não teve aula. Então o que é que fizeram? Alinharam 2 a 2 e começaram a marchar no intervalo no corredor. Isto vai em 73. Começaram a marchar 2 a 2. E de repente eram para aí 200 que estavam a marchar pelo corredor. E depois tocou para entrar para a sala de aula e eles continuaram a marchar pelo corredor, a bater com os pés. E isto era sinal de que havia qualquer coisa que estava para mudar. E que mudou. E que se não mudasse no dia 25 de Abril, mudava no dia 26 ou no dia 27. Porque a situação em Portugal era naquele tempo absolutamente insustentável. Portugal era um país obsoleto dentro de um mundo que estava em profunda mudança. E isso é o que fica de relevante, ou seja, nós hoje podemos ser aquilo que queremos ser e ninguém nos impede de o ser, nem de pensar aquilo que pensamos, porque não há polícias do pensamento. E isso, em boa verdade, havia antes do 25 de Abril e é o grande ganho que nós temos de todos estes anos de viver em democracia. E é absolutamente extraordinário que, desde o 25 de Abril até hoje, nós vivemos o período mais longo da nossa história com a mesma Constituição, não, mas com uma Constituição democrática, a viver em democracia, e que muitas daquelas feridas que eram agudas, que existiam no 25 de Abril, e que se julgava que isto podia ter corrido mal, afinal foram sarando e não ficaram muitas feridas. Portugal viveu em 1974, 75, um processo absolutamente histórico, absolutamente extraordinário, que foi o regresso de, não sei, 500, 800, 1000, 1 milhão de retornados que vieram da África e que se integraram na nossa sociedade sem nenhuma convulsão. Isto é absolutamente extraordinário. Isto em França, quando foi a Guerra da Argélia, não aconteceu nada de parecido. E, portanto, nós somos um país que tem que ter muito orgulho da democracia e do modo como a soube conquistar, e nós todos fomos parte dessa conquista. Eu acho que não há dúvidas que 25 de Abril foi fundamental. Temos uma Constituição muito avançada. É evidente que falta cumprir muita coisa. Lá está, como mulher, ainda outro dia li uma notícia em que o título era: talvez daqui a 30 anos as mulheres ganhem o mesmo que os homens. Portanto, mas é evidente que nem se questiona a importância do 25 de Abril, de forma alguma. Éramos um país fechado, cinzento, atrasado, de analfabetos, enfim. E avançamos imenso, fazemos parte da Europa. É evidente que há muito a fazer, mas isso não há nenhum país que não possa dizer o mesmo. É inegável os ganhos que obtivemos com a democracia. Podemos votar em quem quisermos, falar, participar, irmos onde nos apetecer, enfim. Penso que havia necessidade de maior intervenção cívica, de menos abstencionismo, mas enfim, estava para outra conversa, mas 25 de Abril, sempre. Não, chega. Eu falo. Peço desculpa. Então faço o problema. Ora bem, no dia 25 de Abril, quando chegámos aqui, havia uma visita de estudo com 3 caminhonetes. E o primeiro, nesse dia, praticamente o único sinal de que havia alguma coisa que não estava a funcionar bem é que já não houve visita de estudo. E há algumas coisas, os professores não tinham vindo, os alunos andaram por aí, há alguma movimentação, mas não se percebe muito bem o que é que está a acontecer. De facto, no dia 26 acontece a manifestação e a partir do dia 27 tomamos o poder. Ainda que os órgãos diretivos não se tivessem demitido, e foi preciso uma luta grande para os pôr daqui para fora, na prática só mandam quando os outros estão dispostos a obedecer. E eles mandavam e nós deixámos de estar dispostos a obedecer. E, portanto, tomámos o poder. A camalhada com 14, 15, 16 anos começou a reunir-se
dentro das turmas, em vez de haver chefes de turma, que eram indivíduos encarregues de tomar conta dos alunos, dos colegas e de fazer queixa deles aos professores, passou a haver delegados de turma que eram representantes daquilo que as turmas decidiam entre si. Grande parte das decisões passaram a ser feitas em RGA, juntávamos todos no ginásio, pá, confusão no Arco da Velha, mas o que ali era decidido? Era decidido greves, manifestações, pá, processos de constituição da Associação de Estudantes, um processo de autoaprendizagem daquilo que era a democracia. Nós, entretanto, começavam a aparecer uns papéis, pá, mas é um processo que acontece aqui e acontece nas outras escolas todas. Nesse ano não chumbou ninguém. Penso que há um aluno que chumba porque falta a terceira chamada do exame. De resto, passou tudo. Os estudantes que saíram daqui só não entraram na universidade quem não quis. Portas abertas, foi tudo para a universidade. O 25 de Abril dá-se já no terceiro trimestre, a Páscoa foi a 14. A ideia que eu tenho, pouca politização, mas a ideia que eu tenho desse terceiro trimestre é de uma coisa ainda relativamente pacífica. A ordem está toda alterada, há professores que nós queremos sanear, mas eles, na prática, eles deixaram de mandar. Depois das férias, no ano letivo de 74, 75, a coisa começa a piar já de outra maneira. Tinha havido um processo de politização acelerado e, portanto, quando nós entramos no ano letivo seguinte, há já um conjunto de clivagens dentro dos alunos, entre os professores. O processo não vai ser pacífico. Há sessões de porrada monumentais entre os alunos aqui dentro da escola. O processo de constituição da associação também não é uma questão pacífica. De início tenta-se fazer uma associação de estudantes, todos os estudantes no ensino secundário. Depois a coisa acaba por se fragmentar e as escolas, em cada uma das escolas, constitui-se uma associação diferente. Eu aí dentro desses comunicados há alguns papéis relacionados com isso. Eu penso que a Associação de Estudantes aqui só vai aparecer no terceiro trimestre do ano letivo de 74-75. No segundo trimestre há uma greve ainda aqui no Liceu que dura 3 semanas ou um mês, porque entretanto tinham resolvido voltar a pôr notas de dispensa para o 6º e 7º ano. O 6º e 7º ano reuniu no ginásio e resolveu declarar greve, e os alunos dos anos anteriores, na nossa turma, para lá, são os mais velhos é que estão em greves, não pode ser bem assim. Reunimos e decidimos, nós vamos entrar em greve de solidariedade. E a turma aprovou a greve de solidariedade, foi-se ter com as outras turmas, portanto tivemos em greve, eu não sei se 3 semanas, um mês. Foi a maior greve do ensino secundário de sempre, é uma greve que vai... Mas vinhamos para a escola. Não, vinhamos para a escola, a greve cá dentro. A greve era cá dentro, não havia nem aula. Foi épico. Greve com a ocupação das instalações. O César Machado, tinha o professor Oscar Machado aqui, e o César Machado tinha como missão controlar as entradas dos professores, estava à porta da sala dos professores. Vocês estão a ver, ele tinha pai 13 anos, ele era pequeno, são histórias que são absolutamente hilariantes hoje, mas que aconteciam e era muito sério aquilo. Mais alguma coisa para... Não, para já está. Portugal, se achou? Ora bem, pois, de facto foi uma festa, foi uma festa, foi de facto o ganhar da liberdade. Naquela manhã nem todos sabíamos, de facto sabíamos que tinha acontecido alguma coisa, havia umas notícias em Lisboa para as pessoas não irem para a rua, a gente aqui ouvia as notícias, não iam para a rua porque havia tanques em Lisboa, não se sabia exatamente. Uns meses antes tinha havido uma saída das Caldas da Rainha, também dos militares, que depois acabaram por sair sozinhos e foram todos presos, e também não se percebia muito bem que golpe de Estado era aquele dessa vez, este seria igual, não seria. Portanto, naquela manhã, de facto, havia dúvidas, havia alguns receios. Eu, como lhes disse há bocado, já não estava aqui, tinha ido para Santo Tirso, ia a caminho de Santo Tirso. Nesse dia de boleia
com um médico amigo dos meus pais que trabalhava no Hospital de São João e que me apanhava à porta de casa, me deixava em Santos, algumas vezes, outras vezes lá ia na Mondinense, e ele também sabia que havia qualquer coisa, fomos ouvir o rádio, mas não sabíamos nada. Chegámos lá, as aulas começaram, ao meio da manhã já se dizia assim umas coisas, até que as aulas pararam. No dia seguinte, quando voltámos lá, não aqui, quando voltámos lá, viemos todos para a rua, havia também, era o Liceu de Santo Tirso, havia também uma escola industrial, que era assim que se chamava, uma escola técnica. Saímos ali e fomos ter com os outros, fizemos uma grande manifestação e depois fomos aos colégios. Havia 2 ou 3 colégios particulares que ficaram mais Jesus, que é que estes vêm para aqui agora, estes gandulos, desencaminhados, meninos e as meninas, nomeadamente o último colégio foi o colégio das meninas, em que a gente também foi desencaminhar e as meninas vieram todas para a rua, em Santo Tirso nessa altura. E pronto, quando cheguei aqui, havia aqui as grandes manifestações, ou já algumas manifestações, eu lembro de ter estado ali no Toural, mas agora de facto eu vinha de fora, não tinha turma, não é? Já não tinha turma, já não posso dizer aquela era a minha turma, porque nessa altura já não tinha turma, estava do outro lado. No ano seguinte foi de facto a grande confusão, eu sou colega de muita gente que aqui andou e tenho uma chatice na minha vida pessoal. Eu era sempre o tipo que pegava, não havia assim o microfone, havia uns megafones, ou então era quem falava mais alto, eu falava bastante alto, e era do que estava sempre em cima da mesa ou no palco a dizer coisas, de modo que diria que quase toda a gente que andou no liceu naquela altura me conhecia. Ora, obviamente que eu não posso conhecer toda a gente e voltei meio com pessoas da minha idade, não, o Liceu de Guimarães, ele é muito bem. E só que era, lá estou lá, eu agora a fazer paro, a dizer, pois é, mas eu não me lembro, porque de facto eu estava lá no cimo a fazer barulho, a dizer coisas. E era isso. Íamos fazendo o nosso dia-a-dia, íamos moldando a situação. Houve depois até a nível institucional qualquer coisa que durou uns tempos. Eu lembro que fui eleito como representante dos estudantes para uma comissão diretiva da escola. Eu fazia parte, julgo que já no ano seguinte, não é? Fazíamos parte de uma comissão diretiva. Havia 3 ou 4, acho que eram 4 alunos, que fazíamos parte de uma comissão diretiva da escola, que nos reuníamos com 4 professores e que tomávamos decisões de par e par, acho que era paritário. Acho que era tantos alunos como professores. Depois, quando muito havia alguém que desempatasse que eram os funcionários, também havia funcionários. Mas não era preciso. Ali a gente depois entendia-se todos e decidia coisas, pronto, coisas corriqueiras, evidentemente, não era nada de fundo, mas já mandávamos de alguma forma, já tínhamos opinião, éramos ouvidos, coisa que até ali era impensável. E depois foi isto, somos ouvidos, podemos nos fazer ouvir, coisa que antes não podíamos, de facto. Era essa a grande diferença. Há muito por fazer, há sempre muito por fazer, mas de facto podemos falar, podemos estar aqui, vocês podem dizer o que entender e pronto. E na altura, e antes não se podia. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. Vamos terminar com um hino à amizade também, de Zeca Afonso, uma das músicas icónicas também, e a música também era uma arma, e continua a ser, cantiga era uma arma. Vamos cantar, vocês conhecem esta música e vão cantar connosco. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Larará, 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 larará. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se
encontrá-lo contigo também. Larará, 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 larará. E aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. E em sonhos me visitaram.